Olá, colegas. Nós vamos falar hoje da importância das guias do articulador semiajustável para cada caso de DTM. No mundo onde a gente tenta simplificar tudo para nós ganharmos tempo, muitas das vezes nós incorremos em vários erros. É óbvio que muita gente que está me escutando pode não concordar comigo quando eu digo que montar casos em articulador para tratar DTM é uma perda de tempo. Eu comungo com aceito as tuas ideias, mas eu fico com as minhas. Cada um tem uma corrente pela qual ele abraça e consegue os resultados de 80% a 90% dos seus casos. Quando eu digo isso, eu estou falando de problemas articulares. E simplesmente é fácil você encurtar caminho. Quando eu digo encurtar caminho, significa montar o caso em charneira. Mas quando eu digo que existe a possibilidade de você tentar individualizar melhor esse caso, quando você vai num articulador do tipo semi-ajustável, você pode lançar mão deste articulador que ele já tem aqui um ângulo, como vocês conseguem ver, um ângulo já pré-definido, que é através de uma média. Essa média foi a média que se observou na maioria dos casos quando se montou ou quando se pensou em articulador semiajustável. É óbvio que isto não é melhor do que isto. Por quê? Porque aqui eu tenho, nesse estojo condilar, possibilidade de individualizar o meu caso nele. Por exemplo, quando eu encontro pacientes, quando eu falei individualizar, é porque eu posso chegar aqui nesse estojo e virar ele para baixo, para cima, e escolher o ângulo que eu quiser aqui. É óbvio que quando eu tenho um caso de um paciente que é classe 2, por exemplo, é um paciente que na maioria das vezes, em quase toda a sua totalidade, nós temos um ângulo da eminência articular aqui, muito fechado. E aqui eu estou colocando três situações. A primeira, um ângulo bastante fechado, que o côndilo vai excursionar. Aqui, uma angulação um pouco mais aberta. E aqui, totalmente mais aberta. Normalmente eu encontro isto, se eu puder caracterizar esse tipo de ângulo, eu diria para vocês que em casos assim, eu encontro muito em pacientes classe 2, pacientes classe 2, divisão 2. Aqui em pacientes classe 1, ou até pacientes um pouco de classe 2, mas não tão acentuado. E aqui, normalmente, pacientes de mordida aberta ou pacientes classe 3. Por quê? Como eu tenho na relação de dentes aqui uma situação quase que totalmente fechada do incisivo superior com o incisivo inferior, o côndilo, na hora dele trabalhar, ele está muito protegido pelos dentes e ao longo da vida dele, essa reanatomização da fossa mandibular não acontece porque os dentes anteriores acabam protegendo um tanto quanto a articulação. E nessa condição, essa cabeça da mandíbula pouco deforma ou pouco reanatomiza ao longo da vida essa fossa mandibular. Reanatomizando pouco isto, eu sempre vou ter, na maioria das vezes, um ângulo fechado. E quando, na maioria das vezes, chega um paciente com uma disfunção temporomandibular de característica muito muscular, na hora de eu confeccionar esse caso,
eu estou vendo que um caso é classe 2. Na hora do enceramento, eu peço para que o técnico mande para mim, para eu avaliar se esse ângulo aqui, eu já posso até pedir para ele, neste ângulo, deixar um pouco mais aberto do que o paciente tem. Se o paciente é um paciente classe 2, com um ângulo fechado aqui, e ele tem uma característica de desordem muscular, que problema me dá se eu tiver que, na guia de confeccionar na placa desse paciente, um ângulo um pouco mais leve? Se ele, com um ângulo bastante fechado, tem uma DTM porque faz um bruxismo em vigília ou um bruxismo noturno, qual é o problema de eu melhorar a condição anatômica da fossa mandibular no articulador, trazendo aquele ângulo da fossa para a minha placa oclusal? Vou fazer uma placa oclusal fechada? Não. Não. Eu posso pegar essa guia que está sendo feita no articulador e fazer um pouco mais plana. Esta guia aqui pode ser mais plana. Eu estou dizendo isso com um embasamento de anos trabalhando com isso e anos encontrando sucesso. Então, quer dizer, se você quer encontrar sucesso, baseie-se em alguém que diz para você que encontrou sucesso. Então, quando eu digo isso, é porque quando um paciente vem, estou vendo que o paciente é um classe 2, eu peço para que o laboratório deixe esse ângulo mais aberto. Quando ele é um paciente classe 3, que já tem uma mordida, que já tem uma articulação bem aberta, eu peço para que o laboratório feche um pouquinho este ângulo. Quando eu digo isso, eu quero que vocês entendam que este ângulo, ele pode ser trabalhado, como vocês estão vendo. E se eu consigo, por exemplo, um paciente classe 2 fechar totalmente, você não vai ajudar muito a musculatura. Mas quando você abre, você facilita na placa essa condição. Então, que mal tem eu pegar e falar assim, bom, é um paciente classe 2? Tudo bem, vou abrir um pouquinho aqui a fossa mandibular. O ângulo do estojo condilar. O ângulo da articulação temporomandibular na placa. O ângulo da iminência articular na placa. Muito bem. Então, aqui estamos combinados. Pacientes classe 2, divisão 2, com uma disfunção muscular e não tem uma disfunção articular, só tem uma disfunção muscular, ele não tem estalos, eu abro o estojo para me facilitar a dinâmica quando ele estiver usando essa placa. Situação número 2. Agora, eu tenho esse paciente também ainda classe 2, só que estou batendo nos pacientes classe 2 por uma razão. A gente tem observado em diversos trabalhos científicos que existe uma maior evidência de disfunção articular quando os pacientes são pacientes de classe 2. Por quê? Porque o côndilo, num paciente que é classe 1 ou uma fossa anatômica mais harmônica, para você fazer uma excursão de uma protrusão, por exemplo, simplesmente o côndilo roda um pouquinho e translada. Roda e translada. Agora, no paciente classe 2, não. Ele roda muito para transladar. E nessa de rodar muito para transladar, a pressão da cabeça da mandíbula para cima do disco, para cima da fossa, é muito grande. Então, são pacientes com maior predisposição a ter uma disfunção articular. Então, se esse paciente, classe 2, agora, ele tem uma disfunção articular, o que eu faço? Eu mantenho o mesmo ângulo da fossa mandibular também no estojo condilar. Eu deixo também fechado. Por quê? Eu quero que,
durante o uso desse dispositivo, o paciente, dentro de um ciclo mastigatório, entre aspas, porque ele não come com ela, mas quando ele vai deglutir, por exemplo, uma saliva, a mandíbula, passando pela placa na hora da deglutição, a mandíbula seja carregada por esta guia. E ao ser carregada por esta guia, porque a guia é fechada, se o paciente, ele não é um paciente 2, mas é classe 2, mas é um paciente classe 1 ou um paciente não sendo classe 2, eu também fecho a guia. Por quê? Ao fechar a guia, tanto para este paciente quanto para este e também para esse, todos com disfunção articular, de estalos, às vezes estalos severos, eu fecho a guia. Por quê? Como eu vou pedir para que esse paciente use essa placa com uma regularidade maior, ele, em momentos que estiver fazendo a deglutição, é a hora que ele passa pela guia. É óbvio que quando ele estiver usando, não pode estar pesado aqui na região anterior, não. Mas, na guia, essa guia que eu vou construir, eu posso fazer bem fechada, mais aberta ou totalmente aberta. Se meu paciente é um classe 2, só tem disfunção muscular, eu abro essa guia, para a placa ter uma guia mais fácil. Se é um paciente classe 2, mas ele tem disfunção articular, eu mantenho a guia fechada. Se é um paciente com uma característica de classe 1, mas tem apinhamento, etc., e tem disfunção temporomandibular, eu também fecho a guia, para que, em algum momento, na hora do paciente fechar a boca para deglutir, ele passa por essa guia e, numa dessa, ele pode capturar um disco que está anteriorizado. Quando eu tenho um paciente classe 3 também que tem desordem articular, eu também fecho a guia. Em outras épocas, eu diria para vocês que quando eu ministrava mais cursos presenciais, eu mandava colocar qualquer ângulo poderia ser, ou o ângulo que estivesse no articulador. E quando eu digo o ângulo que estivesse no articulador, significa aquilo que, se por acaso ele tem um articulador já com uma guia pré-definida, use aquela guia. Mas, depois de algum tempo, eu fui analisando melhor, fazendo muitas ressonâncias magnéticas, eu conseguia ver que meus pacientes classe 2 tinham realmente, como eu observar nas pesquisas, uma iminência articular bastante fechada. Aí você começa a estudar e falar assim, o paciente tem uma disfunção muscular, somente vou abrir um pouco a guia. Eu já tive casos, por exemplo, de ter feito o seguinte, o paciente tinha uma disfunção muscular e articular ao mesmo tempo. O que eu fiz? Eu confeccionei uma placa com uma guia mais aberta para tirar o paciente dessa hiperatividade muscular. Não vou dizer que esse é o principal objetivo ou esse é o único motivo de nós tirarmos o paciente da dor mexendo na guia. Tem um protocolo todo de 20 e tantos itens, onde eu estou falando em nenhum deles agora. Estou falando até só do modus operandi, da forma com que você confecciona a tua placa. Utilize desse recurso odontológico que está nas tuas mãos para poder melhorar uma situação. Ela talvez seja a principal facilitadora? Não. Existe um protocolo para esse paciente melhorar. Mas se eu puder utilizar de um recurso a mais, que mal tem? Ah, porque todo mundo é todo mundo. Eu encontro os meus resultados individualizando os casos, montando os casos em articulador e observando. Então, como eu estava falando de um paciente que tinha as duas situações, eu primeiro trabalhei com um ângulo mais fechado, mais aberto. E aí o paciente começou a melhorar, depois de um mês e meio, ele já estava totalmente assintomático, porém ainda com estalos. O que eu fiz? Pedi para o paciente, não está sentindo mais nada? Não. Deita aqui na cadeira. Deitou, coloque a placa. Tire a placa, me dê ela. O que eu fiz? Na guia da placa, eu manipulei acrílico,
manipulei acrílico, deixei ele quase na fase plástica, passei um pouco do monômero na guia, que estava aberta, coloquei acrílico na fase plástica, esperei perder um pouco do brilho, coloquei isolante nos dentes inferiores, levei o paciente, a placa para a boca do paciente e falei, morda, pode morder. Abre e fecha sempre na mesma posição. Daí o que eu fiz? Eu acabei fechando o ângulo desse caso. Quando eu fechei o ângulo desse caso, eu quis fazer através da placa essa tentativa da própria placa tentar essa captura. E eu diria para vocês que quase todos os casos, com exceção daqueles cuja a articulação está suja de tanto fragmento do disco articular, eu conseguia resultado. Com essa exceção aqui, que é muito pouca e que hoje eu lanço mão da viscosuplementação para eu conseguir o resultado. Então, polimerizou, tiro a placa, dou um acabamento, pego uma broca e deixo uma guia regular, uma guia plana, sem a marca de dentes nem nada, ela regularzinha, como está aqui. Regularzinha, só que agora fechada. Então eu posso utilizar disso aqui não como uma plaquinha. Eu posso utilizar disso sabendo com que eu estou mexendo. É fácil falar, eu vou tratar o paciente da disfunção. O que eu recebo de pacientes é dizendo, doutor, plaquinha, olha aqui, eu tenho essa que foi feita pelo fulano, não quero saber quem. Não, mas eu quero falar, foi esse aqui, foi feito com fulano, esse aqui também foi, depois foi esse, e daqui eu ainda estou aqui com problemas. Então, se existe a possibilidade de você individualizar o caso para cada tipo de problema, por que não lançar mão? É óbvio que isso tudo começa com a tua prática. Isso começa com a tua força de vontade. Eu estou falando principalmente para os colegas que pouco conhecimento têm da disfunção, mesmo já sendo especialistas em outras áreas, ortodontia, bucomaxilo, etc., e que nunca usaram um articulador, ou que venderam os seus articuladores logo quando se formaram, está na hora de resgatá-los. Está na hora de tirar da prateleira, tirar o pó que está em cima e começar a trabalhar. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.